olaninos, olaninas. Bom, dando sequência ao conteúdo de funções inorgânicas, mais especificamente o conteúdo de ácidos, de arrênios, vamos à parte de nomenclatura. A primeira parte a gente falou apenas de classificações, beleza? E aqui a gente vai começar a nomenclatura. Nomenclatura dos ácidos, ó. Eu vou dividir em hidrácidos e em oxiácidos, tá bom? Nos hidrácidos é bem mais fácil, bem mais simples, ó. Você vai colocar o nome ácido, nome do elemento e terminar com hídrico. Hídrico, tá bom? Por exemplo, ó. Deixa eu pegar a canetinha aqui, preta. Ácido. Aí que elemento é esse? É o cloro. Então, cloro. Aí como termina com O, né, com vogal, você omite a vogal e acrescenta hídrico. Omite a segunda vogal, no lugar dela você acrescenta hídrico. Beleza? É assim que acontece. Aqui, ó. Ácido. Aqui é o bromo. Bromo termina com vogal, termina com O. Você omite a vogal e acrescenta hídrico. Aqui é o flúor. Ácido. Termina com vogal? Não, termina com consoante. Então você já emenda logo, ó. Hídrico. Fluorídrico. Ácido, que é o iodo. Iodo, termina com vogal, com O, você tira o O e acrescenta hídrico. Ácido. Aqui é o desculpa, aqui é o enxofre, certo? Aí vem do latim, sulfuro, então vai ficar sulfídrico, né? Esse aqui faz um pouquinho, né? A regra normal, entendeu? Mas continua terminando com hídrico, isso que é importante. Foge porque aqui é o enxofre, né? E o nome já vem do latim aqui, certo? Aqui, do cianeto, ácido ciani. Opa, deixa eu colocar aqui vermelho. Então, esses dois últimos fogem um pouquinho, mas o importante é que terminam com hídrico, beleza? Então veja que são todas palavras proparoxítonas, bom? Então sempre assim, se não tiver oxigênio, termina com hídrico. Os oxiácidos tornam-se um pouquinho mais complexos, mas não é algo tão dantesco não, ó. O que a gente vai fazer, ó? Eu aconselho aos meus alunos a memorizar esses ácidos aqui, ó, os ácidos padrões, certo? Tá bom? Normalmente, ó, os que caem mais são esse primeiro, que é o clórico, o sulfúrico, o fosfórico, o carbônico, o nítrico, o iódico, tá bom? O bórico às vezes cai e o silícico raramente, tá bom? Beleza? Mas vamos pegar logo todos. E aí como é que são esses padrões, ó? Você vai memorizar a fórmula de cada um com a sua terminação. A terminação sempre vai ser ico. Então, o HClO3 termina com ico. Ah, se fosse HClO2 ia terminar com ico? Não, somente HClO3. H2SO4 termina com ico. Se fosse H2SO3 terminaria com ico? Não, somente esse aqui termina com ico. H3PO4 termina com ico. Se existisse o H3PO5 terminaria com ico? Não, porque o que termina com ico é só esse aqui, tá bom? Então essas são as fórmulas daqueles que terminam com ico, beleza? Aí a nomenclatura é ácido, nome do elemento, mais ico, ó. Ácido, aqui é o cloro, então cloro, né? Tira a última vogal, o O, e acrescenta ico. Aí coloca um acento aqui para ficar uma proparoxítona, clórico. Ácido sulfúrico, ó, sulfur, né? Aí acrescenta ico e coloca o acento aqui para virar uma proparoxítona. Ácido fosfórico, ó, acrescenta ico. Aqui é o boro, ácido bórico, acrescenta ico, torna uma proparoxítona. Carbônico, acrescenta ico, torna uma proparoxítona. Nítrico, acrescenta ico, torna uma proparoxítona. Iódico, vem de iodo, né? Tira o O e acrescenta ico, torna-se uma
proparoxítona. E silícico, né? Vem do silício, né? Termina com O, tira o O, acrescenta ico, tá bom? Ok? Na verdade, silício, né? Tirou o I e o O nesse caso aqui, não foi? Na verdade, tirou o O, porque o I continua, se a gente for olhar, beleza? Mas torna-se uma proparoxítona. Esses são os oxiácidos que terminam com ícaro. Como é que a gente vai fazer? Ó? A gente vai comparar com esses ácidos aqui, os derivados deles. Por exemplo, ó, o ácido pode ter, o oxiácido no caso, pode ter um oxigênio a mais em relação a esses ácidos padrões. Pode ter um oxigênio a menos em relação a esses ácidos padrões. Ou pode ter dois oxigênios a menos em relação a esses ácidos padrões. Quando ele tiver um oxigênio a mais, eu vou acrescentar o PER no início. Vai continuar o ICO, tá vendo? Ó, no final, continua o ICO. Ó. Aqui tudo ICO, né? Continua o ICO. Mas acrescenta o PER no início. Por exemplo, aqui eu tenho HiO4. Ah, como é que eu vou saber o nome da HiO4? Você compara ele com o ácido padrão dele. Cadê o HI aqui? Onde é que tem o HI? Aqui o HI aqui, ó. O padrão dele é HiO3. Se o HiO3 é o ácido iódico, o HiO4, ó, de 3 oxigênios para 4, aumentou quantos oxigênios? Aumentou 1, né? Então você vai olhar ele, vai comparar com esse e vai dizer quantos oxigênios aumentou. Aumentou 1. Quando aumenta 1, ó, PER no início. Então vai ficar assim, ó. Ácido, PER, e o resto continua. Iódico. Periódico, periódico, né? Como aqui é um oxigênio a mais em relação a esse, ó, ela tem que ter o PER na frente, só isso, beleza? Se fosse qualquer um outro aqui, por exemplo, esse aqui, HClO3, certo? Se fosse HClO4, né, era um oxigênio a mais em relação a esse, então eu colocaria o PER, ficaria perclórico aqui no exemplo, tá bom? Só estou dando um exemplo de cada, certo? Esse aqui, um oxigênio a menos, ácido, aí você troca só o íquo aqui, ó, pelo uso. Por exemplo, H3PO2, eu tenho que ver, H3PO2 é o padrão dele? Não. Onde é que tem HP aqui? HP, aqui, ó. O padrão dele é H3PO4. Ah, então aqui vamos colocar 3, né? Senão não vai dar certo não. Beleza? H3PO3, né? Se fosse 2, cairia aqui, ó, nesse segundo caso. Pronto, H3PO4 e aqui H3PO3. Aqui tem um oxigênio a menos em relação ao padrão. Então você vai trocar só o ícaro pelo uso. Então vai ficar ácido fosforoso. Beleza? Isso vale para qualquer um, tá bom? Para qualquer um. Certo? Se fosse aqui, ó. Se eu colocasse aqui na H2SO4, se eu achasse, se eu tivesse lá H2SO3 e pedisse o nome dele, tem que saber, qual o padrão desse daqui? Esse daqui, ó, H2SO4, que é o sulfúrico, né? Então aqui tem um oxigênio a menos em relação a esse. Quando tiver um oxigênio a menos, eu troco o ícaro pelo uso, beleza? E o último caso é quando eu tiver 2 oxigênios a menos em relação ao ácido padrão. Eu dei um exemplo aqui, ó, do que tem cloro, o ácido que tem cloro aqui, ó. Vamos procurar o padrão dele, aqui, ó. Tem 3, tá vendo? Aqui tem 1. Então, a diferença é de 2. Aqui eu tenho 2 oxigênios a menos. Então, eu coloco hipo no início e mantenho o uso desse daqui, ó. Certo? Então, vai ficar. Ou seja, eu vou colocar ácido, hipo. Vai ter que colocar de vermelho, né? Hipo. Iodo, né? Ou cloro, né? Tiro o O e uso. Ou seja, além de eu trocar o ico, né? Eu trocar o ico pelo uso, eu coloco o hipo na frente. Isso quando tiver 2 oxigênios a menos em relação ao padrão. Por exemplo, ó, quer ver? Se eu colocar assim, ó, como seria o nome desse ácido aqui, ó? Aí eu pego o HI padrão é quanto? Aqui, ó. É 3 aqui, ó. Aqui tem 1, né? 3 menos 1, 2. Então tem 2 a menos aqui. Então quando tiver 2 a menos vai cair aqui, ó. Aqui, ó. Então vai ficar ácido. Eu acrescento hipo aqui na frente. E troco o hipo pelo uso. Ficaria ácido hipoiodoso aqui, ó. Hipoiodoso.
Bom? E assim vai. Beleza? Aqui, ó. Se eu pegar essa aqui, ó. HNO2 é o padrão do nitrogênio. Não, vamos procurar o padrão. Tá aqui, ó. É com 3 oxigênios. 3 menos 2, 1. Então esse aqui tem um oxigênio a menos. Se eu tiver oxigênio a menos, vai cair nessa regra aqui, ó. Troco o ícaro pelo osso. Então eu vou tirar o ícaro e colocar o osso. Então fica ácido nítrico. Né? Ou nitroso, né? Eu troquei. Pronto, nitroso. Bom, sempre faço isso. Beleza? Não tem dúvida, voltem um vídeo, retroajam aí. Ou pausem, viu? E procurem outras fontes, tá bom? Valeu, um abraço.